Os jogadores do Internacional retornaram aos trabalhos no CT Parque Gigante para a partida do dia 12 de junho contra o Galo Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. O último confronto antes da parada de um mês para o Mundial de Clubes. Atualizações do departamento médico aconteceram. O diagnóstico real sobre as lesões de Borré e de Fernando. Dois jogadores que podem estar retornando para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o que explode no momento é o mercado de transferências. O movimento colorado por um zagueiro que atuava no futebol italiano. A busca dos mexicanos pelo atacante Wesley. Além disso, o Inter estaria sondando um volante, campeão da Libertadores pelo rival Grêmio e que jogou nos maiores clubes da Europa. Falaremos também sobre um ponta que era alvo colorado e está acertando contra o clube do futebol brasileiro. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 5 de junho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando sobre a reapresentação dos jogadores do Internacional, que após 3 dias de folga, estiveram no CT Parque Gigante, trabalhando, iniciando a preparação para enfrentar a equipe do Galo. O time está bastante desfalcado no departamento médico, muitos jogadores estão retornando, muitos jogadores estão ausentes. Mas a grande novidade do dia foi uma atualização feita pelo Internacional sobre os jogadores que estão no departamento médico e que a gente repassa aqui. Houve a confirmação das 2 lesões que preocupam o ambiente colorado. Eu falo do volante Fernando, que saiu com dores no joelho na partida contra o Fluminense, e a gente já descobriu o diagnóstico e período de afastamento que vai de 4 a 6 meses, e Rafael Borré, que teve uma lesão no abdômen, também no jogo contra a equipe do Fluminense, tá? Os diagnósticos. Fernando teve uma lesão ligamentar no ligamento cruzado posterior do joelho. Para quem não lembra, é o mesmo ligamento que o Rodrigo Moledo, quando jogava pelo Internacional, rompeu e ficou um ano parado. O Rodrigo Moledo passou por um procedimento cirúrgico. O Fernando, não. O Fernando, não, porque não teve uma ruptura completa desses ligamentos. Ainda assim, é uma lesão que demanda bastante tempo de recuperação e, por isso, ele vai ficar de 4 a 6 meses afastado dos gramados. Já o Rafael Borré teve uma lesão muscular de grau 2 no músculo oblíquo do abdômen, tá? Uma lesão muscular grau 2 no abdômen, que não é comum, demanda também um certo tempo de recuperação. O Borré só vai voltar a jogar depois da parada para o Super Mundial de Clubes. Jogo contra o Galo, o Borré está completamente fora. Mas existe a possibilidade do retorno de 2 jogadores que já estão no gramado do CT Parque Gigante, realizando algumas atividades, e tiveram também uma atualização por parte do Departamento Médico do Internacional. Eu falo de Carboneiro, que já está em fase de retreinamento, treinando com bola e pode estar à disposição para essa partida da próxima quinta-feira, daqui a uma semana exatamente, e Ricardo Matias, que está, caso tenha uma recuperação, despontando como possível o centroavante titular no Internacional nessa partida. Tem também o retorno do Ener Valencia, que é possível, tá? Ricardo Matias já está em fase de retreinamento também e pode nessa semana ter uma recuperação para estar à disposição na partida contra a equipe do Galo Mineiro. Na tarde desta quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal atualizando informações do mercado de transferências colorado. De acordo com o repórter Lucas Colar, o Inter está fazendo uma investida por Rafael Tolói, o que pode indicar que Vitão seja vendido. Eu atualizo também as situações de Wesley, que é pretendido pelo América do México, e de Johnny, jogador que pertence ao Real Betis, está sendo vendido para o Atlético de Madrid, e isso vai dar uma boa grana para os cofres do Internacional. Tudo no vídeo que eu gravei na tarde dessa quinta-feira, é só conferir aqui no A Dupla, tá? Mas há uma atualização sobre a situação de Rafael Tolói. O pessoal do Revista Colorada conversou com o zagueiro brasileiro e que se naturalizou italiano, inclusive, conversou com o empresário do zagueiro, que afirmou que não houve proposta ainda, procura oficial do Inter ao Rafael Tolói, mas se agradou da ideia. Não descartou a possibilidade do Rafael Tolói parar no Internacional, fez elogios ao clube.
o que mostra que talvez exista um interesse por parte do zagueiro. Mas ele disse que da parte do Inter não houve ainda essa investida. Mas sobre o mercado de transferências, algumas situações acabam explodindo nesta quinta-feira, tá? E uma delas é um relato feito pelo Guerrinha. Adroaldo Guerra Filho, comentarista histórico da Rádio Gaúcha, repórter por muitos anos, integrante do Sala de Redação. O Guerrinha relatou na Rádio Gaúcha que o Internacional está sondando e olhando para a situação de Arthur Melo, volante que foi formado pelo Grêmio, campeão da Libertadores 2017, passou só por Barcelona, Liverpool, Juventus, Girona, Fiorentina, atualmente ele estava no Girona. Eu tenho que dizer que é muito difícil o Arthur parar no Internacional, tá? Indo atrás de como que está a situação do Arthur e quais são os próximos passos da carreira dele. Ele encerrou seu contrato de empréstimo com o Girona, ele tem vínculo com a Juventus até a metade de 2027, mas os caras da Juventus não querem ver o Arthur nem pintado de ouro, tá? Então, o que a Juventus está fazendo é repassando o Arthur para todos os clubes por empréstimo. Só que o mercado do Arthur é no futebol europeu, não é no futebol brasileiro. Porque a ideia da Juve é conseguir um repasse de venda desse jogador em algum momento. E para isso acontecer tem que ser para um clube europeu. Tem um outro fator que é bastante dificultador para o Arthur vir parar no Internacional, tá? Que é, o Arthur ganha algo em torno de 4 milhões de reais por mês. A gente está falando aqui de um contrato de 8 milhões de euros anuais aproximadamente, tá? É muita grana. 4 milhões de reais por mês é muita grana. E é o valor que ele ganha na Juventus convertido. O Inter não consegue chegar perto de no máximo um quarto desse valor. Então é bem provável que o Arthur venha parar no Internacional. Até é possível. E com certeza se o Guerrinha relatou, alguém falou isso para ele, de que o Inter estava olhando, monitorando, havia olhado a situação. Mas fazendo essa ampliação, esse aprofundamento de qual a situação do Arthur, é bem provável que o jogador venha defender as cores do Internacional por ser este o contexto da sua situação contratual, da sua situação de carreira. Muita gente pergunta, mas a situação em relação ao Arthur é essa, tá? Duas informações importantes, uma ainda sobre o mercado da bola. Inestrosa despertou interesse do Internacional, que iniciou conversas com o Atlético Nacional de Medellín pelo ponta colombiano de 22 anos de idade, mas o Inestrosa está fechando com o Botafogo, já inclusive para a disputa do Mundial de Clubes da metade da temporada. É possível, o Botafogo tenta acelerar este processo, tá? Vai para o segundo semestre, principalmente, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. É um investimento que o Botafogo está fazendo. Se fala de algo na casa de 8 milhões de dólares para o Botafogo pagar ao Atlético Nacional de Medellín. Um valor que ficou de fora do alcance do Internacional. De fato, o Inter deve estar perdendo este jogador em uma disputa que o Inter ameaçou entrar, mas outros clubes brasileiros também demonstraram interesse pelo Inestrosa, atacante colombiano de 22 anos, que virou uma sensação da Libertadores da América. E por último, Ener Valencia, atualização. Sebastião BKSS não utilizou o jogador na partida contra a seleção brasileira. É possível que no jogo contra a seleção peruana, que acontece no Peru, o Ener Valencia esteja à disposição. Essa partida acontece na terça-feira, às 10h30 da noite. O que dificultaria a vinda de Ener Valencia, por exemplo, para o jogo contra o Galo, onde o Inter pretende utilizar o Ener Valencia. Mas ele pode ser utilizado nessa partida da seleção equatoriana, porque ele está evoluindo em um processo de recuperação. Não jogou contra o Brasil, o que já é um alívio por parte da direção colorada, que tinha muito receio do Ener Valencia piorar a sua lesão neste momento. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Nesta sexta-feira temos odds espalhadas por eliminatórias da Copa, por América do Sul, Europa também, mas na América do Sul a gente tem Colômbia e Peru, Venezuela e Bolívia, 2 jogos interessantes para você apostar. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!